Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, saudar os nossos pastores, nossa liderança, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos alegres de estar com os irmãos aqui nessa noite. Vamos ler o Salmo 127, o verso 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente o verso 1 e 2 do Salmo 127. E vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Amém? Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados, por essa noite maravilhosa. Estou acompanhado aqui da minha esposa e também do nosso amado presbítero Helder. E nós estamos felizes de estar com os irmãos aqui, estamos abençoados, né? Agradecer ao diácono Josué pelo convite que nos fez. E louvar a Deus por essa oportunidade, porque quando o Senhor quer, Ele faz, né? Quando o Senhor quer, Ele opera. O Senhor é soberano e a igreja é dele. Ele é que sabe o que a igreja precisa, Ele é que sabe o que nós precisamos ouvir. O Senhor é que sabe todas as coisas. Eu reconheço que entendo que tem muitas pessoas com muito mais capacidade do que eu para poder falar num culto de família. Mas a vontade do Senhor é que fosse eu. E nós precisamos aceitar a vontade do Senhor e cumprir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Quando o diácono Josué nos convidou, eu orei ao Senhor e o Senhor nos deu uma palavra para nós meditarmos nessa noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Esses dois versos que nós lemos aqui, meus amados irmãos, ele vai deixar bem claro para nós que se Deus não for aquele que edifica, aquele que sustenta, aquele que guarda a nossa casa, a nossa família, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Se Deus não for o sustento da nossa casa, nós podemos nos esforçar e sacrificar, e no final o resultado não será positivo. Deus é o único que pode sustentar a família, porque a família é um projeto do próprio Deus. A família é um projeto de Deus, é um projeto para dar certo. E nós analisamos na Sagrada Escritura que desde o início, o primeiro casal, Satanás estava lá para trazer desordem na família. Satanás odeia a família, porque a família, eu volto a dizer, é um projeto de Deus. A sua família é para dar certo. Deus quer abençoar a sua família e que através da sua família, outras famílias sejam também abençoadas. Deus tem um propósito para cada família. Deus tem uma obra a ser feita em cada família e através de cada família. Mas, meus amados irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos estar na posição que Deus quer. É necessário que nós entendamos que é necessário que nós voltemos para a presença de Deus de todo o nosso coração. Eu fiz aqui alguma anotação do que Deus colocou no meu coração, e a primeira coisa que nós precisamos fazer é destacar a importância da família, que tem sido tanto atacada nesse tempo. Nós temos visto aí a inversão de valores, nós temos visto aí as ideologias, tudo tentando entrar para destruir a família, tentando colocar na mente das pessoas que não vale a pena seguir o modelo bíblico de família. E nós temos que estar atentos, nós temos que estar em vigilância, nós temos que estar em oração, porque o mal está aí, à espreita, esperando pequenas brechas, pequenas oportunidades para trazer arruaça nas famílias, para bagunçar as famílias. Um ponto interessante é que sempre Deus tem uma estratégia para que as famílias venham vencer o maligno. Toda família que está alinhada com o propósito do Senhor, o Espírito Santo está sempre dando direção, está sempre dando ali sabedoria, capacidade para vencer os ataques do inimigo, porque o inimigo não descansa, o inimigo ele não para, ele está sempre buscando trazer problema e divisão na família. E a palavra de Deus vai mostrar para nós, irmãos, que nós devemos lutar pela nossa família. Nós devemos guerrear pela nossa família. Em tempos onde as pessoas estão desanimando das suas famílias com muita facilidade, estão abandonando as suas famílias com muita facilidade, basta vir uma primeira luta, um primeiro problema, que pai vai para um lado, mãe vai para o outro lado, e o inimigo está triunfando sobre muitas famílias. Nessa noite, nós precisamos compreender que vale a pena lutar pela família. Eu não sei se há pessoas aqui dentro que talvez estão passando crise na sua família.
seja com seus filhos, seja com seu cônjuge. Eu quero dizer para você que o Deus que restaura, que o Deus que transforma, que o Deus que faz nova todas as coisas, Ele está em nosso meio nessa noite, para transformar, para curar, para restaurar e para colocar a sua família de pé. Nada está perdido, porque o Senhor é poderoso, como foi falado aqui hoje, para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Não há impossível para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós vimos aqui algumas pessoas que por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência, eles se deram muito mal e fizeram com que a sua família também se desse mal. O primeiro nome que veio à minha mente quando eu estava orando ao Senhor foi Acã. Quando ele transgride a lei do Senhor, quando ele dá lugar àquilo que é contrário à vontade do Senhor, naturalmente quando a punição chega, ela não chega só para ele, ela chega também para a sua família. Nós precisamos compreender que nós precisamos viver em santificação e obediência. Se nós queremos que a nossa família esteja na presença de Deus, se nós queremos que o Espírito Santo opere na nossa família, nós precisamos voltar para aquilo que Deus fala na sua palavra. Muitas vezes as pessoas querem a bênção de Deus na sua casa, querem a bênção de Deus na sua família, mas estão vivendo uma vida talvez fora daquilo que Deus quer na sua gloriosa palavra. E é necessário que nós entendamos que o pecado tem consequência. E tem muita família que está passando por crise, nem é por causa do diabo, nem é por causa de provação, mas muitas vezes é consequência de desobediência. E isso tem que ficar claro para nós. Acã traz maldição para sua casa, ele traz morte para sua casa. Um outro que nós temos aqui foi o próprio Davi. Quando Davi peca, quando Davi cai, ele traz consequências para a sua família. Tem um filho que quer roubar o seu trono, tem um filho que estupra a sua própria irmã, um filho que mata o seu irmão, consequência do pecado. Amados irmãos, o pecado ainda é odioso aos olhos de Deus. Deus ainda é santo e Ele quer a família santa na sua presença. Nós estamos vivendo um tempo onde nem se pode muito falar sobre isso. As pessoas ficam incomodadas quando alguém prega contra o pecado. O pecado ainda leva para o inferno, o pecado ainda traz destruição, o pecado ainda separa as pessoas de Deus e dá legalidade ao diabo. E é necessário que nessa noite, já que estamos no culto da família, nós precisamos entender que uma família forte é uma família que valoriza a palavra de Deus. Que uma família forte é aquela que entende a santidade de Deus e busca viver em santidade. Essa família vai suportar o vendaval, essa família vai suportar pelo poder de Deus. Davi vê a desgraça na sua casa, porque ele peca e o pecado faz a pessoa ficar egoísta. Quem está na prática do pecado é egoísta, não está pensando em mais ninguém, está pensando só no prazer, na satisfação que o pecado traz. Só que o pecado tem consequência, irmãos. O pecado tem um salário, ele nunca fica impune. De uma maneira ou de outra ele vai trazer algum tipo de dor, e nunca o pecador sofre sozinho. A família muitas vezes está sofrendo. Davi vê isso acontecer, ele traz isso, e está na Bíblia, sabe para quê? Para aviso meu, para aviso seu, para aviso nosso. Está na Escritura, para que nós entendamos que nós não podemos brincar com Deus. De Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele ceifará. Nós temos que entender a nossa responsabilidade. Quem faz milagre é Deus, quem cura é Deus, quem transforma é Deus, quem abre porta é Deus. Mas nós temos que entender que nós precisamos tomar uma posição mais firme na presença de Deus. Nós muitas vezes estamos numa geração que serve a Deus muito lentamente. E por isso, muitas vezes, as famílias estão tão fracas. Por isso, muitas vezes, a ausência do poder de Deus nas casas. Porque Deus quer operar poderosamente dentro da nossa casa. Deus quer fazer milagre dentro da nossa casa. Deus quer ver a família ser batizada com o Espírito Santo dentro de casa. É lá que tem que ter essas coisas. Porque aí você vem para o culto, você já vem, a família já vem naquela posição que Deus quer. E aí reúne as famílias da igreja, o céu vai descer. Porque vem todo mundo animado, energizado. Por que tem tanto culto frio? Por que tem tanto culto desanimado? Por que tem tanto culto que é difícil escutar glória a Deus, aleluia, nem língua, nem nada? Porque a família está fraca. Ela está fraca. E a família fraca produz uma igreja fraca.
É preciso que a família se arrependa. É preciso que a família jejue, ore, clame, chore, para que Deus venha e avive seus corações. É necessário que isso aconteça nesse tempo. Nós vimos, irmãos, que um casal que aparece no Novo Testamento, não diz se eles tinham filhos, e eles estavam no contexto da igreja, e eles resolveram mentir, e os dois morreram. Aquela família não teve futuro. Morre o marido, depois morre a esposa, Ananias e Safira. Aquela família acabou, ela morreu por causa da mentira. A mentira, a transgressão, o pecado. Família blindada é família que vigia em oração e medita na palavra. Família abençoada é família que está no propósito, na direção que o Espírito Santo dá. Família que realmente é de Deus, que realmente está cumprindo o seu propósito, é uma família que anda na contramão do mundo. Caso contrário, nós estaremos muitas vezes nos templos, nos dias de domingo à noite, como esse. Vamos cantar louvores maravilhosos, com instrumentos muito bons, mas pode ser que Deus não receba o nosso louvor. Pode ser que Ele não receba a nossa adoração. Pode ser que Ele não está agradado da maneira que nós estamos vivendo. Porque às vezes a gente pensa que é chegar aqui, cantar e está tudo certo. Não, o que a gente faz antes de chegar no culto é o que vale. Porque muita gente até canta bem, prega bem, fala bem, mas a vida não está de acordo com a vontade do Senhor. O dom não vai salvar, o talento não vai salvar, mas o fruto é a prova que a pessoa está salva. E nós precisamos compreender: Deus tem um propósito glorioso na minha família e na sua família. Deus quer usar a minha família e a sua família. Deus quer realizar coisas tremendas na minha casa e na sua casa. Mas nós precisamos colocar a casa em ordem. Tem algumas coisas que não estão funcionando bem. Quer ver a primeira delas? A primeira delas é o papel dos filhos na família. Nós vivemos uma geração onde os filhos não respeitam seus pais, onde os filhos mandam em casa, gritam com seus pais. Os pais têm medo de dar opinião sobre certas coisas, porque eles estão com medo da opinião dos filhos. Os filhos não estão cumprindo o papel de Deus. Filhos que são rebeldes, filhos que enfrentam seus pais, filhos que levantam a voz com seus pais e às vezes cantam na igreja. E às vezes está até servindo aqui na igreja. Você tem que começar a servir na igreja na sua casa. É com seus pais que você tem que começar a obedecer, abaixar o nariz, ser grato por o que eles fizeram com você. Não adianta chegar aqui e tocar, não adianta chegar aqui e cantar, não adianta chegar aqui e levantar a mão. Você tem que começar lá na sua casa. Então o primeiro ponto grave que tem: os filhos não estão submissos aos seus pais. Os filhos estão mandando. E essa geração de pais que quer ser amiguinho dos filhos, eles estão deixando os filhos mandar em casa. E aí os pais também não cumprem o papel que Deus mandou. Família fraca, família desajustada, família que não está cumprindo o parâmetro da palavra de Deus. Isso você pode achar que não, mas isso dá legalidade para o adversário trabalhar. Os filhos não estão sujeitos aos seus pais. Eu canso de encontrar, de aconselhar, de conversar com mães, com pais que dizem que não sabe mais o que vai fazer, porque o filho enfrenta e conversa de uma maneira como se fosse bater. E aí a minha pergunta é: mas por que você deixou chegar nesse ponto? Você que é autoridade. Essas coisas chegam no ponto que chegam porque você deixou. Você foi frouxo, foi covarde, foi omisso, foi vagaroso, foi vagarosa, não se posicionou como líder. Você pai é líder, você mãe é líder. O filho tem que entender a autoridade dos pais. Isso é espiritual, é bíblico. É bíblico e tem que ser cumprido. Quando isso não é cumprido, algo está fora. Algo está fora. É claro que isso aqui não é muito politicamente correto ser falado, mas eu não vim comendo poeira na estrada para chegar aqui e ser politicamente correto, irmãos. Eu não vim aqui perder o meu tempo. Eu vim aqui entregar a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu já começo dizendo aos filhos que estão aqui, que são rebeldes, que enfrentam seus pais, que não têm submissão aos seus pais: arrependam-se já. Arrependam-se já. Deus está dizendo para você: arrependa-se, porque o preço será caro. Seja submisso, seja grato, seja obediente, e Deus vai honrar a sua vida, vai abençoar a sua jornada. Mas cumpra o que a palavra de Deus fala. Outro ponto que nós temos aqui que deixa a família bem desajustada é o papel da mulher na família. Hoje nós vivemos um tempo das mulheres
que até as da igreja, pasme os irmãos, estão sendo influenciadas pelo movimento feminista. E elas não respeitam seus maridos. Elas envergonham seus maridos na frente das pessoas. O marido diz uma coisa com os filhos, elas vão lá e desfazem aquilo. O marido não tem autoridade nenhuma com os filhos por culpa da falta de sabedoria das mulheres. Elas passam por cima dele, elas passam por cima da liderança dele. Elas se esquecem do que a Bíblia fala da liderança do homem. Minha irmã, aprenda uma coisa: o homem é o líder, ele é o sacerdote. É bíblico, é Deus que determinou dessa maneira. E você deve ser auxiliadora, companheira, mulher sábia, ajudadora. Você não pode ser contendeira. Você não pode ser uma mulher que envergonha e enfraquece a liderança do seu marido. Porque todas as vezes que você faz isso, você quebra um princípio bíblico. E quebrando um princípio bíblico, você entristece o Espírito Santo. E o único que se agrada disso é Satanás. Ele ama nos ver desobedecer ao Senhor. Ele ama nos ver fazer aquilo que o nosso coração pede, ao invés de nos submetermos àquilo que a palavra manda. Porque hoje tem muito cristão que ele olha para a palavra de Deus como se fosse self-service. Ele escolhe o que quer. Ele escolhe o que quer comer. Ao invés de entender que a palavra de Deus é santa e ela deve ser obedecida, ela deve ser acatada, nós devemos nos curvar diante daquilo que Deus fala em sua gloriosa palavra. E tem muita mulher tola jogando seu casamento no lixo, servindo de mau exemplo os seus filhos, contaminando a sua casa com falta de sabedoria. E eu quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, se há alguma mulher aqui, ou que esteja nos acompanhando, se arrependa. Se arrependa, chore diante do Senhor. Seja a mulher sábia, seja a mulher que traz Deus para dentro da sua casa, seja a mulher que brilha o brilho do Espírito Santo, que os filhos vê Deus na sua vida, que o esposo sabe que pode contar contigo, porque você está ali, companheira fiel. Volte-se para o Senhor. Não siga feminismo, não siga essa inversão de valores do mundo. Isso é carniça, isso é podre, isso não é de Deus. A igreja não pode ser contaminada com isso. A igreja não pode seguir essas coisas imundas que tem surgido aí, senão ela não cumpre o papel. E se a família deixar isso entrar, a família não cumpre o seu papel. Ela não vive o papel. Deus tem coisas grandes para fazer na sua família e através da sua família. Deus quer realizar coisas maravilhosas na sua família e através da sua família. Mas nós temos que entrar no padrão de Deus. Deus tem um padrão de qualidade. É a sua palavra. A palavra não é só para entendermos teoricamente, a palavra é para vivermos. Certa feita Jesus deixou bem claro dizendo que aquele que ouve as palavras dele e pratica é comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Vieram chuvas, assopraram ventos, combateram aquela casa, e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Observe bem, o vento veio, a tempestade veio, porém a casa estava na rocha. Uma casa só pode estar na rocha. Uma vida, uma família só pode estar na rocha, ao ponto de suportar as intempéries, os vendavais, essas coisas terríveis que rodeiam o mundo tentando contaminar a todos, se ela estiver na rocha, que é a palavra, que é Cristo. Mas os que ouvem e não praticam, ele compara eles ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a areia. Quando veio a tempestade, quando veio a enxurrada, bateu sobre aquela casa e a casa caiu, e foi grande a queda. Todas as duas casas ficaram de pé, irmãos. Todas as duas casas sofreram o impacto do vento, o impacto do vendaval, o impacto da tempestade. Mas só uma permaneceu de pé, porque uma estava edificada sobre a rocha. A família que vai ser sustentada, a família que vai manter-se de pé no meio dessa tempestade de pecado, de inversão de valores, de ataques e mais ataques que tem surgido, é a família que está na palavra de Deus, é a família que ama a palavra de Deus, é a família que medita na palavra de Deus, é a família que examina a palavra de Deus, é a família que canta hino em casa, que ora em casa, que prega em casa, que jejua com a família. É essa casa que vai suportar esses ataques terríveis. E tem muitas mulheres jogando sua família no abismo por falta de sabedoria. Eu não aceito nada, comigo é assim mesmo. Isso não é o comportamento de uma mulher sábia. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher sábia é pacificadora na sua casa.
Uma mulher sábia é uma mulher intercessora, é uma mulher que consagra, é uma mulher que vence as batalhas em oração, em intercessão. É uma mulher que é maravilhosa para os filhos, e é uma mulher que o marido se sente seguro, o marido se sente amparado, porque ele sabe que tem ali uma auxiliadora abençoada, vinda de Deus, para o acompanhar e para o ajudar no governo da família. Seja uma mulher sábia. O outro ponto que eu tenho, e aí sim, eu peguei de trás para frente, são os homens. Muitas vezes nós vivemos numa sociedade de homens, que nós temos um problema grave com os homens do nosso tempo. O primeiro deles, eles também são influenciados pelo machismo. Ele acredita que ser homem é oprimir a sua esposa. Ele acredita que ser homem é sufocar a sua esposa. Ele acredita que ser homem é gritar com a sua esposa, é não deixar a esposa nem ir na padaria, é ter ciúme dela de tudo e de todos. Ele acredita que ser homem é isso, é ter a mulher como escrava. Esse homem não entendeu nada de Deus. Ele não entendeu nada de Bíblia. Ele não entendeu nada de Cristo. Ele não entendeu nada de família santa, de família de Deus. Muitos homens são tomados por esse sentimento. Eles convivem com suas esposas como se elas fossem suas empregadas, como se elas fossem suas escravas. Ela não pode dar uma opinião, ela não pode dar um palpite, ela não pode ter gosto, ela não pode ter vontade. Esses homens são ditadores dentro do seu lar. Se tem homem aqui nessa noite assim, deixa eu te dizer, nem salvo você é. Eu provo para você. 1 Pedro 3,7. Está escrito que o homem que não sabe coabitar bem com a esposa, a oração dele é impedida. Se um homem, a oração dele não é atendida, ele entra no céu? Se ele não consegue orar e Deus responder a oração dele, como é que ele vai ter intimidade para entrar no céu, se Deus não ouve a oração dele? É fácil de entender. Maridos abusadores, homens que oprimem a sua esposa. Tem mulher que anda triste, anda oprimida, às vezes vem para a igreja com o semblante caído. Ela tem medo do marido, porque esse homem é covarde. Ele abusa da sua força, ele abusa da sua liderança. Ele não entendeu que a liderança de Cristo é diferente. Por que a igreja se submete a Cristo? Porque a igreja sabe que Cristo a ama. A igreja sabe porque Cristo morreu por ela, se sacrificou por ela, salvou a ela. E é essa liderança que o homem tem que ter. A mulher deve se submeter ao marido, não porque tem medo dele, mas porque sabe que ele ama ela e é capaz de morrer por ela. E ela respeita os princípios da palavra de Deus. Eu conheci homens que forçavam a barra. Ela não me respeita, ela não me respeita. E eu sempre dizia para eles assim: mas olha como é que você vive. Olha como você mente. Olha como você é enrolado. Olha como você não assume a responsabilidade da casa. Olha como você não resolve nada. Você deixa ela resolver tudo, como é que ela vai te respeitar? Você não lidera, você não governa, você não se posiciona como homem. Como é que você quer que a mulher te respeite, rapaz? Então nós temos esse problema. O primeiro são os homens abusadores. Eles oprimem, eles fazem a mulher ficar com problema emocional. Tem mulher com depressão por causa de um homem carrasco. Mas existe uma outra geração de homens, que são aqueles homens mandados por mulher. Eles não resolvem nada. Eu na congregação que eu pastoreio, eu faço reuniões de casais sempre, e a linguagem que eu uso é essa. Se os irmãos não gostar, é só quando falar que alguém vai me chamar, não deixa me chamar mais. Eu digo que esses homens são os homens conhecidos como banana. Eles não lideram nada, eles não resolvem nada. Eles não têm posição de homem. Tudo ele terceiriza, tudo ele deixa. A mulher não confia nele. Eu entendo biblicamente que uma mulher, quando ela olha para o seu marido, ela deveria ter admiração. Ela deveria entender: eu tenho ali o guerreiro na minha casa, eu tenho um homem de Deus em casa, eu tenho um homem de Deus ali. Esse cara é o cara. Esse homem me ama, esse homem me protege, esse homem governa a nossa casa, esse homem resolve o que tem que resolver. Eu estou segura nos braços do meu amado. É isso que a mulher deveria sentir. Mas tem mulher que tem pena do marido que tem, porque ele é frouxo, ele não assume seu posicionamento, ele não obedece o que a palavra de Deus manda. Ela tem vergonha dele muitas vezes. Ela tem decepção com ele muitas vezes. Por quê? Porque ele não é líder. Ele não lidera. Ele não resolve. Ele não puxa a família para a oração. Ele não puxa a família para a igreja. Ele não resolve os problemas que estão acontecendo. Ele não senta com a igreja para trazer a mensagem do Senhor. Aos problemas surgem, ele fala: deixa eu ir ali. Aí ele vai pescar, ele vai ver televisão, ele vai passear, mas não resolve nada. E eu dou um conselho para esses homens: se arrependam. Se arrependam, porque esse posicionamento seu não é o que a Bíblia manda.
Se você está no exagero de abusar da sua força, você está fora. Mas se você também não assume a liderança, você está fora. Deus quer operar na sua vida, homem. Deus quer agir na sua vida, homem. Você é o sacerdote do lar. Deus conta contigo nessa casa que Ele te colocou. Essa família que Ele te colocou é para que você seja ali o homem ungido de Deus, para governar essa casa, para a glória do nome do Senhor. Quando o filho não assume seu papel, a esposa não assume seu papel e o marido não assume seu papel, como é que essa família está pronta para cumprir o papel que Deus tem para ela? Ela está fora, ela está desajustada. E aí fica a família que não cumpre o papel. Porque cada uma de nossas famílias era para gerar muito fruto. Muito fruto. Nossos vizinhos eram para estar impactados. As pessoas que convivem com nossas famílias eram para estar mexidas pelo poder de Deus. E muitas vezes isso não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Porque a família está fraca. A família fora dos propósitos divinos são famílias fracassadas. São famílias fracassadas. Há um tempo atrás, o grande problema das famílias, sabe qual era? Não tinha lazer. Os homens na correria, aquela coisa toda. E aí, as igrejas que muitas vezes não tinham hábito de fazer palestra para família, palestra para casal, começaram com as palestras para casais. Foi uma maravilha isso aí. Só que o povo entendeu uma coisa errada. Começaram a se falar que o marido tem que ter um tempo para a esposa, com os filhos e tudo mais. Isso é maravilhoso e tem que ter. O problema é que o pessoal colocou isso agora como regra absoluta. Então a preocupação agora, cada final de semana tiram foto num sítio diferente, numa praia diferente, num shopping diferente. E a família agora está assim. Ela já trabalha pensando no final de semana que vai fazer todo tipo de lazer possível. Mas aí eu quero perguntar para a família, e a parte espiritual? E o jejum da família? E a oração da família? Todos vocês da família já são batizados com o Espírito Santo? Todos vocês pelo menos ganharam uma alma para Jesus? A família está estudando a Escritura em casa? Sua família conhece a Escritura? Porque agora a moda é o entretenimento. O entretenimento virou o bezerro de ouro desse tempo. Agora a preocupação é passeio, passeio, lazer, lazer. Só pensam nisso. E aí, ficam nisso, não ficam? Aí se reúnem no domingo à noite para adorar. O que acontece? Não tem adoração, hein? Está todo mundo cansado, estupefado, cabeça cansada, corpo cansado. Não tem ânimo nem para levantar a mão para adorar. Não tem ânimo para nada. Não tem ânimo para nada. Você sabe como é que um domingo do crente deveria ser? Ele acorda cedo, chega mais cedo na igreja e ora antes da escola dominical. Participa da escola dominical, vai para casa almoçar, ou então rema o jejum até o resto do dia. E vai fazer visita e evangelismo de tarde. E de noite termina no culto, para louvar e bendizer o Senhor. Os filhos deveriam crescer nesse ritmo. A família deveria crescer nesse ritmo. Só que não, domingo à tarde eu vou para a cachoeira tal, domingo à tarde eu vou passear lá no sítio tal. E aí vem para o culto todo mundo pesado, cochila na cadeira, com o ombro pesado, o olhar pesado. Estão esgotados, não conseguem expressar adoração ao Senhor. Porque o entretenimento é uma bênção, mas ele não pode ocupar o lugar de Deus. O lazer é uma bênção e nós precisamos, mas não pode ocupar o lugar de Deus. O passeio é uma bênção, irmãos, para aliviar as tensões, para aliviar o emocional, para curtir com a família, mas não pode ocupar o lugar do Senhor. E tem muitas famílias que abandonaram a vontade de Deus para, entre aspas, curtir a vida. E a vida espiritual está um fracasso. E se a vida espiritual da família está um fracasso, a igreja, ela fica fraca. A igreja, ela vai definhando, porque as famílias estão definhando. A vida de oração, a vida de consagração, a vida de comunhão com Deus, a vida de doutrinação bíblica dentro dos lares, ela é um fracasso. Ela é um fracasso. E isso produz crianças que não têm o evangelho no coração, futuros jovens que não têm o evangelho no coração. É por isso que tem tanto jovem entrando nas universidades e virando a cabeça, e se desviando, e se distanciando do Senhor. Porque está faltando mais, irmãos, busca dentro de casa. Está faltando, porque na hora que a coisa fica feia, ele lembraria do ensinamento, ou lembraria da experiência do céu descendo, do Espírito derramado no lar, da glória de Deus, das línguas, dos arrepios, do choro, do quebrantamento, da manifestação da presença de Deus. Já observou como é que nós estamos acostumados sem a manifestação da presença do Senhor? Quantos cultos as pessoas vêm e esperam Deus manifestar? Eles esperam se vai dar algum momento de mais calor.
ao invés de já chegar orando, adorando. Eu aprendi a chegar na igreja e dobrar o joelho para orar antes do culto. É o que eu aprendi desde quando eu me converti. As pessoas hoje não, eles ficam batendo papo, eles ficam conversando, eles ficam resolvendo outras coisas. Aí o culto começa, já está todo mundo disperso. Até que liga, o culto já está chegando no final. Até que aquece, o culto já está chegando no final. E as pessoas ficam ali, naquele marasmo, naquela frieza, naquele desânimo, naquela coisa estranha, que é muito estranho, é estranho. A apatia e a frieza espiritual é estranho para a igreja viva, irmãos. A igreja viva, ela pode estar passando pela prova, pela luta, ela vai glorificando, a lágrima está descendo, ela vai exaltando, a lágrima está descendo, a prova é grande, mas ela tem o prazer e a alegria de exaltar e bendizer o nome do Senhor. Mas quando a igreja vai morrendo, ela perde esse prazer. Ela perde essa chama, esta alegria, esse entusiasmo. E o incrível que há quem concorde com isso. Há quem diga que o tempo é assim mesmo, que as coisas agora são assim mesmo. Eu quero dizer para você que é mentira. É mentira. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece o mesmo, Ele faz a mesma coisa, Ele opera do mesmo jeito, Ele atua do mesmo jeito. Basta nós começarmos a clamar, a buscar, a invocar, a arrepender e a posicionar, e o céu abre, a glória desce e o poder de Deus se manifesta. Glória a Deus. Meus amados, Deus tem nesse último tempo um propósito especial para a nossa casa. Busque fogo para a sua casa. Busque fogo para a sua casa, irmão. Busque fogo para a sua casa. Chame o poder de Deus para a sua casa. Busque o poder com a sua esposa, com os seus filhos. Chore em oração. Crie uma atmosfera espiritual na sua casa. Crie um ambiente de adoração na sua casa. Crie um ambiente onde a Bíblia é falada, é pregada, é ensinada com firmeza. Não aquela coisa, porque às vezes a pessoa fica com consciência pesada. Ele até reúne com a família, mas vai lá, lê um versículo rapidamente, sem profundidade nenhuma. Faz uma oração rasa. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, e acabou. Sabe, entendeu? Irmãos, nós somos pentecostais. Nós aprendemos a orar até Deus manifestar. Nós aprendemos a buscar até Deus, porque se nós chamarmos, Ele vem. Ele vem, Ele manifesta. Muitas vezes o Senhor não está operando, não é porque Ele não quer operar. Às vezes parece que Ele não é bem-vindo no lugar. Tem família que parece que o Senhor não é bem-vindo ali. A televisão ocupou o espaço dele, a internet ocupou o espaço dele, os vizinhos com as suas falações e conversas intermináveis ocuparam o espaço dele. E a família está sempre atarefada, como Marta, né? Atarefada, correndo para lá e para cá, e ainda indignado com aquele que para ouvir o Senhor. Mas que em nome de Jesus Cristo nessa noite, que a nossa família volte-se aos pés do Senhor. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus ache lugar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Que nessa noite nós tenhamos humildade para reconhecer aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos tropeçando, aonde a nossa família não está ajustada com o Senhor. Examinemos, pois, o nosso coração nessa noite. Examinemos, pois, a nossa casa nessa noite. Deus quer operar hoje. Deus quer renovar hoje. Deus quer levantar hoje. Deus quer derramar graça hoje. Mas é hoje que nós precisamos tomar decisão. É hoje que nós precisamos sair do comodismo, irmãos e irmãs, para que o Senhor venha com poder ainda nesse último tempo. É tempo de voltarmos para o Senhor. É tempo de colocarmos a nossa casa na presença de Deus. É tempo de colocarmos a nossa família de joelhos diante do Senhor, para que o Senhor venha com poder, trazendo renovo, transformação e avivamento. Deus tem um propósito para nossas famílias. Deus tem um propósito para nossas famílias. E o propósito dele é glorioso quando a família se posiciona. Quando a família se posiciona, ela começa a experimentar, irmãos, o sobrenatural. Você sabe por que tem muita gente que já desanimou de buscar as coisas sobrenaturais que Deus promete na sua palavra? Porque não se posiciona. A falta de posicionamento, ela traz desânimo, porque a pessoa não posicionada, ele pede, busca e aquilo não acontece. Mas quando o povo se posiciona, o Senhor começa a operar.
Quando o povo se posiciona, o pregador, não desmerecendo ninguém, mas cada um tem o seu jeito, né? Se o povo se posicionar, pregador não precisa pedir ninguém para levantar a mão, não precisa pedir ninguém para dar glória a Deus, não precisa, porque isso é natural no meio de quem está vivo. Quem está vivo adora, quem está vivo exalta, quem está vivo chora na presença, quem está vivo clama. É assim que acontece, e nós temos que buscar essa vida que Cristo conquistou na cruz para cada um de nós, que Cristo conquistou na cruz para a minha casa e para a sua casa. Esse é o tempo, esse é o momento. Eu não vou estender mais, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração dos irmãos, e que nós possamos entender que Deus espera que nós nos posicionemos, que nós nos levantemos nessa última hora, nesse último tempo. Não brinque, meu irmão, minha irmã, porque Jesus está voltando. O Cristo maravilhoso que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia, que foi assunto aos céus, a qualquer momento romperá os céus em glória, e Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai buscar o seu povo, e é hora de nós colocarmos a nossa família na posição, para quando a trombeta soar, subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.